Salve, salve, seja muito bem-vindo. Gravei esse vídeo hoje aqui, ou bem-vinda, né? Gravei esse vídeo hoje aqui para ajudar você a conseguir parar de fumar. Eu consegui parar de fumar depois de muitos anos na minha vida fumando ali pelo menos um maço de cigarro por dia. Eu fumava assim, depois no final eu já estava fumando o filtro branco, mas eu fumei Marlboro vermelho assim, sei lá, uns 15 anos da minha vida. Então, assim, eu consegui parar de fumar, isso é uma vitória imensa para mim. E se eu conseguir com esse vídeo aqui influenciar ou ajudar alguém que seja uma pessoa a parar de fumar com ele, eu vou ficar assim muito feliz, porque eu acho que é alguma coisa realmente que muda a vida da gente e é uma maneira minha aí de retribuir, né, essa força que Deus me deu para eu conseguir parar de fumar. Então, espero que eu consiga te ajudar aqui. Bom, eu vou te contar um pouco da minha trajetória, eu vou te falar o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo e o porquê que eu quis parar de fumar, assim, claro, sem chover no molhado, vou falar um pouco de questões que são um pouco mais pessoais mesmo, mas eu acho que aqui a gente está num ambiente que eu me sinto à vontade de conseguir contar para você, porque se você está assistindo esse vídeo é porque você, assim como eu, é uma pessoa que tem as suas dificuldades, tem seus desafios, tem uma vida corrida e está querendo de alguma forma mudar isso, mas não está conseguindo, não está sabendo qual que é o caminho. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que eu preciso dizer é que eu tinha um medo muito grande de parar de fumar, porque vira e mexe assim, eu ficava irritado, era um pouco grosso até às vezes com as pessoas, ou enfim, sentia que eu estava quase estourando ali com alguém, alguma coisa do trabalho geralmente. E aí eu saía para fumar um cigarro, aquela raiva baixava, e aí eu falava, nossa, se eu tirar o cigarro da minha vida, ferrou, porque eu vou viver estourando, não vai ter fim, né, essa minha irritabilidade. E assim, eu sou uma pessoa que continua se irritando fácil, mas eu passei assim a entender que na realidade o mecanismo não era esse, não é que eu tinha que fumar para poder diminuir ali a minha irritação. Na verdade, a nicotina, né, eu criei um mecanismo porque eu tenho uma dependência, eu tinha uma dependência de nicotina, e aí o meu corpo então aprendeu de alguma forma que se ele ficasse irritado, ele receberia nicotina. Então acabou que eu mesmo fiz essa assimilação de fumar para ter menos raiva. Então quando eu tive essa sacada, eu falei assim, nossa, então se eu parar de fumar de vez, eu vou naturalmente ficar menos irritado, porque eu vou parar de ter esse mecanismo ali onde a nicotina me deixa, a falta da nicotina me deixa meio nervoso e aí eu fumo e consigo lidar com o meu dia a dia. Quando eu tive essa sacada foi um ponto assim muito forte de partida. E um outro ponto muito forte assim para mim, uma virada de chave, foi que um dia a minha avó falou assim para mim, que a minha avó assim, fumou durante muitos anos, e um dia ela falou para mim que parar de fumar, assim, a melhor coisa de parar de fumar foi que ela passou a perceber que ela consegue dar conta de muita coisa. Ela se sentiu mais forte. Ela sabe que é algo muito difícil, mas que ela conquistou. E eu vejo que essas conquistas elas são muito importantes pra gente. Eu tava num período que eu tava com uma autoestima muito baixa, por vários motivos. Eu tava gordo, eu tava obeso. Enfim, tava totalmente desajustado a minha vida. E eu comecei a me sentir mal, assim, por ser uma pessoa que fumava, entre outras coisas. Então, de alguma forma, quando eu consegui, hoje eu tenho o maior orgulho, né? Tô aqui gravando esse vídeo falando pra você, pô, eu consegui, sabe? E se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Então eu queria te contar primeiro que eu comecei a fumar, hoje eu tenho 35 anos, eu comecei a fumar cigarro, eu tinha 15 anos, eu comecei basicamente, acho que por um motivo muito parecido com várias pessoas. Eu saía às vezes mais cedo da aula e eu não era muito amigo da galera da minha sala, eu era amigo mais de uma galera de outras turmas, né? Então, às vezes eu saía mais cedo e eu ficava numa praça na frente da escola esperando os meus amigos saírem, meus amigos das outras turmas, as meninas, enfim. Eu ficava dando esse tempo. E eu ficava meio com vergonha de ficar ali parado, plantado na praça sem fazer nada. E eu comecei a comprar cigarro solto para pelo menos estar fazendo alguma coisa e me sentir meio descolado, né? É impressionante como que os adolescentes, eles querem tanto parecer que são adultos, que aí o lance de ser proibido, né, do cigarro ser proibido para menor de idade, eu acho que é inclusive uma das coisas que mais incentiva os jovens a beberem. Porque a beberem não, desculpa, a fumarem, beber também, mas a fumarem. Por quê? Porque ele, já que é uma coisa proibida para menor de idade, uma pessoa de 15, 16 anos que está fumando, de alguma forma as pessoas podem pensar que talvez ela seja maior de idade, ou vão perceber que ela é disruptiva, que ela é contra as regras, uma coisa que os adolescentes adoram. Então, por meio disso tudo aí, eu comecei a fumar. Eu comecei fumando aquele cigarro Gudan. Não sei se você conhece, é um cigarro de gosto, tem um gosto bem forte, inclusive. Até que um dia eu fumei um Gudan e depois peguei um ônibus para ir para casa e eu tinha comido um pastel e eu passei mal, assim, quase vomitei no ônibus.
E aí depois que isso aconteceu, eu parei de fumar algodão, nunca mais, eu não consigo nem ficar perto, assim, desde, isso faz muito tempo, né? Eu tinha 15 anos. Então, assim, faz 20 anos. Então eu não consigo nem até hoje ficar perto de alguém que está fumando esses cigarros de cheiro forte. E eu consegui ali. E eu então, como eu não conseguia mais fumar esse tipo de cigarro, eu passei a fumar primeiro, acho que o LM. Comecei a fumar o cigarro normal, então, no dia a dia. E aí, com o tempo, né, a coisa de começar a fumar mais e começar a gastar mais grana e ter um custo ali, eu passei a fumar então o filtro vermelho, porque eu entendia que de alguma forma eu com o filtro vermelho eu podia fumar menos cigarros, então ia gastar menos dinheiro. Enfim, passei anos da minha vida, anos e anos fumando, assim, e eu não tinha nem vontade, né? Quando eu era novo eu nem pensava assim em parar de fumar. Para mim era uma coisa assim, a vida, né, quando a gente é novo, parece ser alguma coisa eterna. E quando a gente começa, né, a gente fica um pouquinho mais velho e perde umas pessoas queridas ou vive algumas experiências que mostram pra gente que a vida é breve e que se a gente não se cuidar, ela vai ser mais breve ainda. Eu acho que é quando a gente tem assim uns chacoalhões da vida que fazem a gente realmente tomar consciência e viver de acordo com a realidade. Então o primeiro passo para mim foi assim, demorou um tempo para eu conseguir olhar e ter clareza de que sim, eu queria parar de fumar. E aí eu fiquei acho que quase um ano pensando nisso, nossa, que eu queria parar de fumar, eu queria parar de fumar. E aí fui pesquisando, fui entendendo, fui fazendo que nem você assistindo o vídeo e fui de alguma forma amadurecendo essa ideia na minha cabeça. Foi nessa trajetória que eu entendi esse mecanismo de irritabilidade, que na verdade era uma grande armadilha que eu tinha criado para mim mesmo. Então, de alguma forma, eu me senti mais confiante de parar de fumar e não transformar minha vida num caos, não viver brigando com as pessoas por causa disso, por causa dessa irritabilidade, que eu acreditava, então, que poderia ter um efeito oposto, que se eu parasse de fumar, de fato, eu ia ficar menos irritado, porque eu não ia estar mais sob esse efeito da nicotina, querendo, né, dessa falta da nicotina. De fato, isso aconteceu. Eu continuo sendo uma pessoa que às vezes eu fico irritado, né? Não sou uma pessoa muito paciente, eu me irrito um pouco fácil mesmo, é uma coisa da minha personalidade, mas melhorou muito, assim, muito mesmo. Então, no começo foi mais difícil, mas com o tempo foi melhorando. E aí, qual que foi o primeiro passo que eu dei para conseguir parar de fumar? Eu, na época, eu não sabia quantos cigarros eu fumava por dia. Então, o que eu fiz? Eu fiquei uma primeira semana fumando e contando quantos cigarros direitinho eu fumava. Fiquei, não sei se foi uma semana, se foi um pouco mais. Mas passei um período curto ali de tempo, alguns dias, contando mesmo e anotando. Nossa, tal dia eu fumei tantos cigarros, tal dia eu fumei tantos cigarros. E aí depois de um tempo, eu juntei, somei, né, todos os cigarros que eu fumei em todos os dias e dividi pelo número de dias e descobri uma média de quantidade de cigarro que eu fumava por dia. E aí meu primeiro passo depois disso foi não passar dessa média. Então a minha ideia era que essa média era o meu teto. Então assim, mesmo se eu bebesse, mesmo assim aconteça o que houver, eu tinha que fumar os cigarros que eu tinha estabelecido como uma meta. E era bastante, assim, era papo de um maço de cigarro ali, fácil. Então eu fiquei um tempo realmente fumando, contando, mas só o fato de você contar e ter consciência de quantos cigarros você fuma já é assim um grande avanço, porque a gente acaba fumando ali e a gente perde um pouco a noção, né? E acaba nem eu assim, às vezes eu tava na metade do cigarro, já tava com vontade de acender um cigarro. Então é uma coisa meio absurda assim, né? Porque a gente fica nessa ansiedade, a gente fuma como se fosse diminuir e passar, mas não passa, né? Então ela é uma coisa que só continua e só se torna mais forte conforme a sua dependência aumenta. Então esse foi o primeiro passo, funcionou muito bem comigo. E aí depois desse passo, eu comecei a devagarzinho, assim, eu acho que as mudanças que a gente faz na nossa vida, elas não podem ser feitas com muita pressa. Porque as mudanças, assim, quando a gente vem muito brusco em alguma mudança, a gente não consegue sustentar. Eu, pelo menos, sou assim. Eu vou, assim, dei muito murro em ponta de faca, tentei muito, assim, começar uma super dieta, começar a treinar um monte de coisa que nem louco, enfim, e daí eu não consigo sustentar isso no longo prazo. Então eu decidi que eu queria fazer uma coisa bem gradativa e que se eu demorasse 2 anos para conseguir parar de fumar, tava vencida essa história, sabe? Então, melhor do que eu ficar assim fazendo um super esforço e depois acabar voltando a fumar. Então eu resolvi seguir por esse caminho, recomendo que você siga esse mesmo caminho que eu segui. Então eu fiquei um bom tempo ali contabilizando, né, contando direitinho, ou tendo um teto de cigarros ali que eu podia fumar por dia. E aos poucos eu fui diminuindo essa quantidade, até que eu cheguei numa quantidade de 5 cigarros por dia. E aí quando eu fiquei nos 5 cigarros por dia, eu percebi que eu precisava assim dar um salto, sabe? Eu ia ou voltava. E aí, nesse momento,
eu achei que faria sentido eu começar a usar adesivo de nicotina. Então, os adesivos assim me ajudaram muito. O que acontece? O adesivo, ele é bem caro, tá? Você vai gastar uma grana assim se você for nesse caminho. Mas o que acontece? Não tem diferença de preço entre o mais forte e o mais fraco. Então o que eu fazia? Só que o mais forte é muito forte, você fica sentindo meio mal. Então o que eu fazia? Eu comprava o adesivo, né, o mais forte, e eu cortava no meio. Então eu cortava no meio e grudava todos os dias, então, um adesivo. Ele fala para você grudar, né, em partes tipo, não sei se é recomendado na embalagem ou aonde que eu vi, que era bom fazer, acho que ou na costela ou na parte interna do braço. Só que eu fazia isso, eu tinha muita coceira. Então não deu certo, eu passei a fazer tipo no braço mesmo, assim, na parte de fora do braço, e funcionou bem, não senti nenhuma, ainda se coçava um pouco, mas isso me ajudou muito a dar uma empalpuçada, assim. Às vezes, mesmo com o que acontecia, eu tava lá com o adesivo, e às vezes vinha muito forte a questão do hábito, né, da vontade de acender o cigarro ali. E às vezes eu fumava, só que daí quando você tá com adesivo, você começa a fumar, você sente tipo, você sente meio mal, assim, a pressão meio que cai, você fica meio enjoado, não é uma sensação boa, sabe? Então, de alguma forma isso foi melhorando. Outra coisa que me ajudou muito, que foi assim, nesse momento também que eu comecei a fazer junto, acho que eu não sei nem se eu já tinha chegado nos 5 cigarros por dia ou se foi um pouco antes. Mas assim, eu recomendo fortemente que você faça, que é contar a quantidade de água que você bebe. Então isso aqui, gente, essa garrafinha aqui, ela tá do meu lado o tempo todo. Não tá aqui por causa do vídeo, nem sabia, nem tinha planejado falar sobre ela, mas realmente assim me ajudou muito em relação a parar de fumar. Porque primeiro que você assim arruma alguma coisa para você fazer, né, que meio que ocupa ali. Então, muitas vezes me davam, até hoje eu tenho às vezes vontade de fumar. E se eu tenho vontade de fumar, o que eu faço? Eu bebo bastante água, né? E é uma coisa saudável. Eu descobri, né, eu achava que eu bebia água o suficiente. E aí, de repente, eu fui fazer o cálculo, né, com o médico e tal, de acordo com o meu peso, quanto que eu tinha que beber. E comecei, assim como o cigarro, a medir primeiro o tanto que eu bebia por dia. E eu percebi que eu bebia, assim, da metade do que eu deveria para menos. Né? Então, eu estava bebendo 1 litro e pouco por dia. E eu preciso beber quase 4 litros por dia. Hoje eu tenho essa garrafa aqui que eu comprei no Mercado Livre. Posso ver se eu deixo o link aqui na descrição do grupo, na descrição do vídeo. E ela é uma garrafa que ela segura muito bem assim, a temperatura. Então eu coloco água gelada de noite, eu acordo de manhã, ela está gelada ainda. E são 2 litros de água, né? Na verdade não é uma garrafa de água, tem um nome específico isso aqui. É um lance que foi feito, acho que inclusive para transportar, para tomar cerveja, tá? Mas é isso. E falando em cerveja, um outro ponto então que foi muito importante, além de eu, então vamos lá, contabilizar, saber quantos cigarros você fuma por dia e começar devagar a diminuir essa quantidade. Eu acho que é uma dica assim maravilhosa para você seguir assim já, porque você não precisa começar já reduzindo. Vai com calma. E às vezes, quando você tiver vontade de acelerar o processo, não acelere. De verdade, respeite o tempo. Pensa que nem assim, pensa comigo. Se você ficar 1 ano tentando parar de fumar, você deve fumar alguns bons anos já. Se você demorar 2 anos para conseguir de fato parar de fumar e não voltar mais, é uma baita vitória na sua vida. Então não tenha pressa, sabe? Faça, seja constante, mas vá gradativamente, assim, diminuindo, reduzindo. Então essa é a minha primeira dica. A segunda é beba muita água, beba água pra caralho. Porque é uma maneira de você se ocupar, de você ter um hábito novo, de você pegar e às vezes vem, né, quando vem a vontade, é uma coisa assim, eu estava até vendo, né, sobre adicção de várias coisas, estudando, que a vontade é como se fosse uma onda, ela vem com tudo e aí chega uma hora assim que parece que você não vai suportar, aí ela estoura e aí parece que depois ela vai aos poucos vai abaixando. Então se você enfrenta se ocupa, se distrai na hora que ela vem muito forte e segura a onda, você meio que consegue se distrair, meio que esquecer ela, sabe? Você não fica pensando sem parar. Principalmente quando o seu corpo começa a entender que você está realmente fazendo essa resistência. Então o que eu sempre fiz? Até hoje, vem uma vontade muito forte de fumar, eu pego e bebo água até quase me afogar, porque daí não tem nem espaço dentro de mim para alguma coisa, sabe? Nem eu me distraio na hora ali, vou pensar, vou fazer outra coisa e a vida vai passando. O tempo vai passando e você vai ficando cada vez mais adaptado ao fato de fumar menos.
E aí, uma terceira dica que eu acho super importante é você não beber, né? Então, assim, quando eu decidi que eu ia parar de fumar, eu pensei que a primeira coisa que eu tinha que fazer é parar de beber. Por quê? Porque a tua versão de você bêbado ou bêbada não tá nem aí que a sua versão sóbria tá a fim de parar de fumar, né? A gente, quando bebe, a gente perde o controle inibitório. Então, assim, a gente diminui, né, o poder do nosso controle inibitório. Então, o que acontece? A gente passa a não ter o processo de frear algum tipo de comportamento. A gente não consegue, a gente fica muito refém das nossas vontades, porque a gente está com isso, com esse controle inibitório prejudicado. Outra coisa que prejudica muito também a força do controle inibitório é a falta de um sono adequado. Então, se você dorme mal, você necessariamente fica mais impulsivo. Se você está bêbado, você fica mais impulsivo. Se você está de ressaca, você naturalmente dormiu mal e você então está impulsivo também. E isso tudo dificulta muito a parar de fumar. Então, assim, eu acho que se você quer parar de fumar, talvez você demore um tempo para conseguir, mas o primeiro passo da tua vida é parar de beber. Porque saiba que se você beber e você está nesse processo de parar de fumar, você vai acabar fumando. E tem muito aquela questão da síndrome de Jaque, né? Tipo, poxa, se você fumou num dia, daí você no dia seguinte você fala, ontem eu já fumei, vou fumar também. Se você já fumou um cigarro, você, já estou fumando hoje, vou fumar outro. Então, fazer uma coisa errada, né? Sair da tua rotina, sair da sair da tua batalha para conseguir atingir alguma meta, faz com que você meio que chute o balde. Então, assim, um novo conselho sobre isso é: toda vez que você vê que você pisou na bola, isso serve para treino, serve para dieta, serve para cigarro, serve para bebida, para tudo. Não chuta o balde de uma vez, volta, sabe? Se hoje você errou, amanhã, vida que segue, volta pro correto. Que isso no longo prazo é o que vai fazer toda a diferença. E aí, voltando um pouco para a minha história, né? Eu fiquei ali, então, um tempo fazendo essa redução de cigarro, e aí eu consegui ali, e fiquei alguns dias sem fumar, algumas semanas sem fumar, até que um dia eu estava na casa de um amigo e ele estava fumando um daqueles cigarros de palha, e aí eu experimentei o cigarro de palha e ferrou. Voltei a fumar, só que daí fumava o cigarro de palha. Assim, de alguma forma eu fumava tipo 2, 3 cigarros de palha por dia, o que é menos, porém é muito mais forte, né? O cigarro de palha ele é uma porrada mesmo. Então foi um hábito ruim, me atrapalhou muito no meu processo de parar de fumar. E aí eu não conseguia parar de fumar o cigarro de palha, eu fiquei um tempão nessa assim. E aí a minha esposa fumava também. E aí eu tive que começar a conversar com a minha esposa, assim, pra gente tentar parar junto de fumar, pra ver se ela se animava de tentar parar também. Mas ela, na época, assim, a princípio, não estava muito disposta a parar de fumar. Então eu meio que quase que desencanei, sabe, desse processo. Depois de eu ter conseguido parar de fumar, eu voltei a fumar, fumando cigarro de palha, e fiquei ali meses, meio que desencanei de. Eu tentava não fumar muito, né? Eu tentava não fumar muitos cigarros por dia, mas eu meio que desencanei de parar de fumar durante alguns meses, até que eu experimentei uma outra coisa que agora já é meio conhecida, mas na época era uma novidade, que era o pod, que é aquele cigarrinho eletrônico, né? O pessoal fala aí que é o fumar pendrive. E aí, então, eu troquei o cigarro de palha pelo pod. E qual que é o problema disso? O pod é um negócio que não tem cheiro. Você fuma em qualquer lugar. Então eu fumava assistindo TV no quarto, eu fumava, tipo, em qualquer lugar, assim, né, praticamente, porque ele não solta muita fumaça, ele não solta cheiro, ele não impregna. Então, de alguma forma, assim, eu até comecei a brincar com a minha esposa, que era a chupetinha do capeta. E ela tava ali, eu comecei a fumar o pod, ela começou a fumar também, nisso ela trocou o cigarro pelo pod. Só que virou uma coisa assim que ela passava o tempo todo com o negócio na mão ali fumando, e eu consequentemente também. E aí começou a ficar uma coisa meio absurda. E aí vem então a quarta dica que eu quero te dar, que é em relação ao ambiente. Eu só consegui depois retomar esse processo de parar de fumar quando a minha esposa falou: "Não, eu quero parar de fumar também". E aí a gente começou a fazer isso juntos. Era muito difícil para mim eu estar em casa tentando parar de fumar, fazendo de tudo e sempre ter cigarro disponível. A melhor coisa para você parar de fumar é você não comprar cigarro. Então vira e mexe, né? Puta, eu tava com uma baita vontade de fumar, mas não tinha cigarro. Então assim, vida que segue, né? Só de esperar um pouco, só de ter que sair para comprar e você acaba meio que segurando mais o tempo. Então dificulte, né? É que nem, por exemplo, você quer comer melhor, você quer comer mais saudável, não vai comprar um monte de besteira para ter na tua casa, né? Então se você quer parar de fumar, não... Eu até deixava assim, no começo eu tinha uma gavetinha que eu deixava sempre uns 2 cigarros ali para situações de emergência extrema, eu tenho um cigarro para eu fumar.
E aí, depois de um tempo, era quase que uma coisa que eu nunca usava, mas me fazia eu me sentir um pouquinho mais seguro. E aí, depois de um tempo, eu consegui largar isso de vez. Bom, e aí retomando então o meu processo de parar de fumar, eu comecei a criar algumas regras assim, do tipo não fumar. Então a gente combinou, eu com a minha esposa, que a gente só podia fumar lá fora sozinho. Então o que não podia mais, tinha um terraço na minha casa, e aí a gente só fumava no terraço, não fumava mais no quarto. Então isso já deu meio que uma inibida. Aí depois eu comecei a não fumar antes de ir trabalhar. Então eu acordava, tal, ia trabalhar, passava o dia na empresa, chegava em casa, aí eu fumava. Sempre que eu, esse é o meu ponto mais assim, quando eu mais tenho vontade de fumar é quando eu chego do trabalho. Até hoje, às vezes eu chego, eu fico sentindo que, nossa, tem alguma coisa estranha, tá faltando alguma coisa. E aí eu lembro que o que tá faltando, na verdade, é que eu tinha o costume de fumar quando eu chegava do trabalho. Então, primeiro eu consegui, assim, meio que tirar essa ideia de fumar. Então, primeiro eu consegui cortar o cigarro matinal, ou enfim, o pod na época que eu estava fumando, e comecei a fumar só quando eu chegava em casa. E aí depois a gente criou essa regra de dentro de casa não pode fumar, então a gente passou a fumar fora. E isso também dá uma inibida, porque daí dá vontade de fumar, você tem que sair, às vezes está chovendo, às vezes você não quer ficar sozinho, você quer conversar. E de alguma forma eu não influenciava ela a fumar tanto e ela não me influenciava a fumar. Então se eu estava com vontade, eu pegava, ia lá fora, fumava o cigarro e ela de repente se estivesse fazendo outra coisa, ficava por ali e não era influenciada por me ver fumando, entendeu? Isso funcionou exatamente, isso funcionou muito bem. Então, qual que é o grande lance aqui? É a gente criando algumas regrinhas que vão de alguma forma dificultando, né, inibindo esse nosso hábito terrível. E aí, depois que eu já estava algum tempo nessa nova mecânica, o que eu fiz? Falei, meu, vou voltar para o adesivo de novo. Comprei mais uma caixinha de adesivo e fui assim na caixinha até o final, usando ali o adesivo todos os dias. E aí, em 15 dias, mais ou menos, eu acho que foi o tempo que foi necessário, eu consegui de fato parar de fumar de vez. E eu acho que é uma vitória muito grande. Hoje eu entendo o que minha avó me dizia. Então eu olho para mim, né, eu penso, poxa, eu consegui fazer uma coisa que muitos não conseguem, né? E aí a gente começa a querer que as pessoas que a gente ama façam isso também. Então eu começo a querer influenciar meu pai, né? A minha esposa parou de fumar também. A minha esposa só conseguiu parar de fumar mesmo quando ela começou a correr. Porque o que acontece? Um hábito dificulta. Se você está muito interessado em desenvolver um hábito novo, como por exemplo minha esposa estava em relação à corrida, mas tem um outro hábito que atrapalha, digamos assim, então o cigarro, né, de alguma forma atrapalha o desempenho na corrida, isso de alguma forma começa a se tornar mais danoso, né? A pessoa começa a perceber um problema maior ali naquela prática e isso naturalmente faz com que ela se desligue um pouco daquilo. Então a corrida foi assim, um elemento muito importante, principalmente para minha esposa, para mim não tanto, mas muito importante para ela ter conseguido parar de fumar. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você consiga seguir. Vou fazer uma recapitulação final. Primeiro passo, saiba quantos cigarros você está fumando no dia, calcule, coloque um teto, né, que não seja um teto absurdamente baixo para você dar conta de cumprir esse teto e vá aos pouquinhos reduzindo. Esse é o segredo, é a jogada número 1. Jogada número 2. Você precisa ter uma garrafinha d'água para você tomar todas as vezes. Saiba que a vontade vai vir bem forte e aí você precisa arrumar alguma coisa. Tem muita gente que desconta na comida e também, meu, não é legal, né? Porque você acaba desenvolvendo, trocando uma compulsão por outra. Então eu recomendo super a água, que vai fazer bem, você vai se sentir bem. Cada vez que você bebe, tenta pensar assim, né? Eu sei que parece uma coisa meio maluca, mas tenta pensar, tipo, poxa, tô ingerindo uma coisa que me faz bem, sabe? Tô melhorando a minha saúde. Porque isso faz toda a diferença. De alguma forma, você firma aquilo na sua cabeça e você fixa e começa a perceber uma vantagem, né, em você não estar fumando, você estar, então, bebendo água. Aí o terceiro ponto é não beba, porque se você estiver bêbado, você vai acabar fumando. Ou então saiba que você pode até beber, só que todas as vezes que você beber, a chance de você fumar é muito grande. Então isso vai atrapalhar bastante, porque quando você fuma num dia, no dia seguinte você tem mais vontade de fumar e tem aquela tal da síndrome de Jaque, né? Já que eu fiz uma coisa errada, eu vou fazer outra, que acaba atrapalhando bastante a gente. Que também funciona o processo reverso também funciona, né? É a síndrome de Jaque, digamos, do bem. Poxa, já que eu estou bebendo água, vou ficar sem fumar, já que eu estou correndo, vou diminuir o cigarro, já que eu estou treinando, vou comer melhor. Então a gente começa a criar ali um ciclo positivo. E o quarto elemento que é super importante, que é o ambiente, a gente precisa estar ali, tomar um cuidado, né, se preservar, não ficar muito em contato vendo pessoas fumando ali, porque dá muita vontade.
até hoje, né? Se eu tô com alguém aqui, a pessoa tá fumando, eu sempre penso uma vez, nossa, eu vou pedir pra dar um trago, nossa, eu vou pedir um cigarro. Sempre penso, mesmo que eu já tenha parado, que eu seja super feliz com isso, a vontade vem. Então, assim, é importante que você faça o máximo para se cercar de pessoas que não fumam ou para se isolar das pessoas que fumam. E se tem alguém na sua casa que fuma, você pode então ir para esse último passo, que é o que eu acho bem importante, que é criar algumas regras para que dificultem então esse hábito. E com o tempo, eu tenho certeza que se você for nesse caminho, você vai conseguir parar de fumar. Eu acredito em você, eu nem te conheço, mas eu acredito em você. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal. Eu estou começando agora aqui no YouTube e a minha ideia é conseguir ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão delas mesmas. Tá bom? Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.